Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza, um podcast que nasceu para ser a sua companhia da minha sala de casa para a sua sala de casa. Ou talvez você está me acompanhando aí, me levando para o seu trabalho, escutando no carro, ou talvez enquanto faz alguma tarefa de casa, colocou para rodar esse episódio, não sei. Mas o importante é que você está aqui comigo e em mais um episódio, eu gosto muito de dizer que eu trago sempre pessoas assim inspiradoras, pessoas que realmente fazem a diferença, não só que eu conheça, mas na sociedade de fato, para a gente aprender mais, para a gente também trazer questionamentos para a nossa vida, e esses questionamentos, eles são muito bonitos para a gente pensar assim, será que não pode ser mais fácil? Será que não pode ser mais simples? Será que não pode ser mais bonita essa trajetória da nossa vida? Então, sempre eu trago convidados muito especiais, mas hoje eu confesso que eu tenho assim uma honra muito grande de receber uma pessoa que, olha, ela andou, viu, para chegar a mais de 3 horas de carro aí para estar aqui comigo hoje, fez um esforço, né? O Jardel, o esposo dela também, para a gente estar aqui, para eles estarem aqui comigo. Então, estou muito feliz com essa convidada de hoje que eu quero apresentar para vocês, é claro. Já vamos falar, já quero deixar aqui para você o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a relação da organização física com a nossa organização mental, com essa nossa terapeuta aí que já está há 15 anos dentro desse mundo. Mas antes de eu apresentar ela, eu quero, é claro, né, mostrar, dizer para vocês que esse pod acontece porque a gente tem parceiros que acreditam na nossa mensagem, que é a Imperatriz e Toque Lar, sempre presente no nosso cenário por aqui. Então todos esses móveis do nosso cenário são da Imperatriz e Toque Lar também. Também a Tiburcio, que é a loja mais completa de organização, de organizadores que a gente tem em Frederico, na região, nos apoia aqui. O Berto, Supermercado Bertolete, sempre aí presente, com muita novidade. Até a minha convidada disse assim, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá no Berto e levar uns produtinhos para casa. E aí você também que é daqui, aproveite todas as novidades, lançamentos que a gente sempre tem no mercado. Comigo também a Esquina Bom, para lembrar que a gente pode organizar, limpar, mas é importante a gente também tomar um sorvetinho, às vezes dar uma pausa, né? Então esses são os nossos parceiros. E agora a gente vai para o que interessa, né? A minha convidada de hoje tem uma história lindíssima. Ela é uma pessoa, assim, que eu gosto muito de dizer que tem pessoas que a gente conhece pela internet, né? Pelo outro lado, que a gente já sente energia. E hoje eu quero trazer para vocês aqui ela, que tem uma trajetória pessoal, assim, marcada por profundas transformações. Ela foi gari por 4 anos e eu amo essa história. Passou por diversas dificuldades aí para se tornar, de fato, a mulher incrível que ela é hoje. Ela já é terapeuta há 15 anos, é criadora do programa terapêutico Metamorfoses, voltado principalmente para mulheres que buscam fortalecimento emocional, amor próprio e autoestima. Além da atuação clínica, Gladys também trabalha, já falei o nome, né? Ela também trabalha como modelo plus size e é palestrante e compartilha a sua experiência de emagrecimento que tá rolando, hein? Já me contou aí que perdeu 21 quilos, focada, né, no que ela quer. Hoje eu quero que vocês conheçam minha amiga Gladys Aparecida, bem-vinda. Eu ouvindo você falar, estou me sentindo honrada, emocionada. E confesso que toda vez que alguém fala da gente dessa maneira, não tem como não sentir orgulho de nós mesmas, né? Estar aqui hoje, Vani, também é muito especial para mim. Como eu te falei, quando eu cheguei, eu já tinha falado várias vezes que eu me sinto realizando um sonho, porque, como você mesma falou, tem aquelas pessoas que a gente só acompanha na internet, que você passa pelos stories e só passa. E tem aquelas pessoas que nos cativam, que conseguem prender a nossa atenção, que despertam vontade de estar ali. E mesmo quando você está lá no mercado fazendo compras, você consegue prender a atenção das pessoas. E comigo foi assim. E eu estou muito feliz de estar aqui, valeu as horas de estrada. Com certeza a gente tem muito a compartilhar e a trocar uma com a outra. E é um privilégio poder falar para as tuas ouvintes hoje. Eu sei que você tem um público fiel e maravilhoso de mulheres, né? Que são aí a minha paixão também. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada por mulheres. Tem gente que diz assim, numa próxima vida eu não quero ser mulher. Eu quero ser mulher. Eu também adoro. Todas as vidas que eu puder nascer mulher. Não é fácil, é desafiador, mas é maravilhoso. Então, muito obrigada pelo convite. E que bom
conhecer você de pertinho, eu já fiquei pensando que eu queria te pôr num potinho e levar pra casa. Não dá! Não, sabe que às vezes eu encontro as gurias e elas dizem, Vani, parece que tu é minha amiga, que tu tá aqui sempre junto. Isso que é o bom da internet, a gente poder ter esse contato com pessoas incríveis que nem tu também, que sempre tem uma mensagem para motivar a gente, né? Eu acho que a internet, quando usada de maneira consciente, ela também nos traz muitas pessoas especiais, ela conecta as pessoas com propósitos semelhantes. A gente já está atento a isso, né? Porque senão a gente se perde em qualquer coisa que tem lá. Perfeito. Mas se você estiver presente e prestar atenção ao que vem, vai ser sempre, vamos ter sempre a oportunidade de conhecer pessoas que façam a diferença. Eu acho que o objetivo da gente estar aqui ou estar na internet é fazer a diferença. Eu não quero ser só mais uma que está ali para cuidar a vida dos outros ou para... Não, eu acho que o objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas e de quebra a gente acaba fazendo a diferença na nossa, né? Porque toda vez que você se coloca a serviço do universo para ajudar alguém, para fazer algo, você acaba fazendo mais bem para ti do que para o outro. Para o outro, né? Verdade. Então, isso também a internet oportuniza para a gente que trabalha nesse meio, né? Perfeito. Eu super concordo. Gladys, eu gosto muito, eu acho linda a tua história. E aí eu quis trazer também, desde lá da parte do eu fui gari por 4 anos, porque eu acho que não é em si a profissão em si, mas eu acredito que tem um ponto aí muito interessante, né? Que é sobre a gente estar bem em qualquer lugar que a gente está. E eu quero muito conhecer um pouquinho mais da tua história, porque pode ser, espero que sim, que muitas pessoas que talvez estão nos escutando, nos assistindo hoje, possam estar aí talvez descontentes por onde estão, né, onde estão de fato, mas e sem essa expectativa, eu não vejo uma luz, não vejo... Quero muito que tu traga um pouquinho dessa tua história. Vou começar falando, antes de contar a minha história, pegando o gancho do que você acabou de falar, quando você diz assim, as pessoas dizem, eu não vejo uma luz. Então eu vou lembrar para quem está em casa, que está nos ouvindo, que você é a luz. Nós somos a luz. A gente busca tanto uma luz lá fora, um Deus que nos ajude, e a gente esquece que a gente é uma centelha dele, então nós somos a luz. Como diz a frase lá do filme se você quer um milagre, seja um milagre, é isso. Eu gosto de contar a minha história do tempo de gari, que faz muitos anos já, não vamos falar em datas, né, para não... Sem datas. Mas eu gosto de contar essa história justamente para inspirar outras pessoas. Eu sou de uma família de agricultores, meus pais moravam no interior, minha mãe era professora, mas éramos agricultores. Com 18 anos eu casei para fugir de casa. Que acontecia muito, né? Eu queria muito fugir de casa, não gostava daquela realidade, eu não gostava daquilo que a gente fazia, porque desde a adolescência nós trabalhávamos muito e aquilo não era o que eu queria para mim. Eu fui uma adolescente cheia de sonhos, que queria ser modelo, que queria ser paquita, que queria não sei o que lá. E não tinha essas oportunidades, então eu não gostava daquela realidade por essa razão. Então com 18 anos eu casei e saí de casa tentando buscar uma nova realidade. Fui morar na cidade, que eu moro hoje inclusive, São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. E passei primeiro por uma loja, trabalhei numa loja, e depois eu buscava uma estabilidade porque eu queria estudar. E teve concurso na prefeitura da minha cidade para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, mas eu imaginei que era para trabalhar numa creche, em algo assim, e fiz esse concurso, passei. E quando me chamaram, me ofereceram uma vaga para gari. E eu lembro que naquele tempo, isso tem mais de 20 anos já, são uns 20, quase 25 anos. Naquele tempo, o salário de gari era muito bom, a gente ganhava um salário e mais 40% de adicional que tinha de periculosidade, toda aquela situação, e eu aceitei aquele desafio. Lembro que foi uma revolta na minha família, porque o preconceito, às vezes, ele está dentro da nossa própria casa, né? As pessoas achavam inadmissível e varei rua. E foi uma experiência, Vani, que hoje, se eu tivesse que escolher uma das profissões pelas quais eu já passei para voltar, eu diria assim, eu vou voltar a varrer rua. Porque foi desafiador, foi sofrido. Você imagina, minha cidade é uma cidade muito fria. No inverno é muito frio, então no inverno a gente passava muito frio. No verão é um calor, desse calor extremos, que a gente está tendo, né, extremo, e no asfalto sempre você conta graus a mais ou a menos, né? Então era muito, muito desafiador nesse sentido, a gente estava exposta ao perigo o tempo todo, mas eu aprendi muito naquele tempo,
Porque ali embaixo, eu sempre digo assim, que embaixo do meu chapéu, a gente não era ninguém para as pessoas. E nesse não ser ninguém, você consegue conhecer quem é quem também. Quem são as pessoas que passam pelo Gari hoje e dizem bom dia, quem são as pessoas que te olham com respeito independente da tua profissão, porque toda profissão é muito digna. Então, eu aprendi muito a olhar para as pessoas de uma forma diferente, a olhar para mim. E foi um período de muito aprendizado, inclusive com as pessoas que trabalhavam comigo, que permaneceram na mesma função, se aposentaram naquela função por também terem se acomodado. Né? Ah, sempre foi assim e vai ser assim. E eu não aceitei aquilo como o meu destino. Para mim, aquilo era uma transição. Perfeito. Então, foi naquele tempo que eu fiz o meu primeiro vestibular. Eu tenho uma memória bem especial desse dia. Tinha um senhor que ele era dono da banca de jornais da cidade, da época que a gente ainda comprava jornal, né? Então, quando saiu o resultado do vestibular, a gente foi pegar o jornal para ler, para ver se eu tinha passado, se meu nome estava na lista. E eu passei em 3º lugar naquele vestibular. E o seu Sabino, era o nome dele, ele é falecido já hoje, ele falou assim, ele ouviu nós comentando, né? E aí, quando eu falei, seu Sabino, eu passei. Ele parou assim em cima da calçada e ele começou a acenar para as pessoas. Ele falou assim, olhem essa moça, ela passou no vestibular. A nossa Margarida, eles chamavam as garis da minha cidade de Margarida. Nossa. A nossa Margarida passou no vestibular. E aquilo foi tão especial, sabe? E a partir daí eu comecei a estudar. Comecei a minha faculdade. Fiz faculdade, sou graduada, tenho licenciatura e bacharel em Educação Física. Por conta daquele vestibular daquela vez, eu consegui bolsa. E aí, a partir daí, a minha vida foi tomando outros rumos. Eu saí daquele trabalho, mas eu tenho muito carinho. E ali também eu aprendi a respeitar todas as outras pessoas que trabalham com isso. Por isso que hoje, quando eu faço uma palestra, ou quando vem uma mulher para me atender e me diz assim, quando eu faço palestra, que elas falam, às vezes eu peço, né, qual é o trabalho da maioria, o que a maioria faz, aquele público. E aí algumas dizem assim, eu sou só dona de casa. Eu falo, só? Só? Como assim? Como tu assim? trabalha mais que todo mundo? Eu brinco que é proibido falar dessa forma do nosso trabalho. Porque seja qual for o trabalho que tu faz, ele é digno, ele é honroso. E eu, quando varia a rua, eu juntava o lixo que as pessoas deixavam. Isso dizia muito mais sobre elas do que sobre a gente. Né? Quem são as pessoas que têm coragem de jogar lixo na rua hoje? Né? Para que o outro tenha que recolher. E eu penso que hoje só mudei um pouco o ambiente, porque naquela época eu juntava o lixo que elas deixavam no chão e hoje eu ajudo elas a limparem o lixo que elas acumulam dentro delas. Nossa, porque as nossas emoções tóxicas são um lixo que a gente acumula. E que às vezes vai ficando ali e vai ficando e vai corroendo, né? Como você deixar o lixo acumulando dentro de casa. Se você não fizer uma faxina, daqui uma semana você não habita mais a tua casa. A nossa casa interna ela é assim também. Demora um pouquinho mais para ela ficar inabitável, mas o processo está acontecendo. Então hoje, como terapeuta, eu faço essa limpeza também. E falar do tempo que eu fui gari serve, eu acho que para incentivar outras mulheres aí buscar o que elas querem. A minha vida ela não foi fácil, eu trabalhava, eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu me inscrevi no ProUni, que era o programa que tinha das bolsas, e eu tive a opção de escolher 5 faculdades, e uma delas, que eu queria muito, era a faculdade de Direito. Só que ela era uma faculdade que ela era cursada à tarde e à noite. Como é que eu ia trabalhar e estudar? Não tinha como. Né? Então, outras faculdades que eu ganhei a bolsa também eram à noite, mas tinha que estudar muito. Eu não tinha nem computador na época. Então, o curso que eu achei que eu achei que eu ia dar conta foi a Faculdade de Educação Física. Foi desafiadora também, porque eu já era obesa naquela época. Então, eu passei muita coisa na faculdade para conseguir completar aquele curso, porque uma pessoa gorda, há 25 anos atrás, não era vista como é hoje. Hoje a gente mudou muito a nossa mentalidade em relação a isso, mas naquele tempo não. Então eu lembro assim que teve muitos momentos que eu pensei em, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou desistir disso daqui. E aí uma parte me disse, você não vai desistir não, você vai continuar assim. E que assim bom eu que fui tu me escutou superando. essa outra parte, né? E aí eu fui me superando eu consegui me formar muito bem, em questão de notas, sempre fui muito bem, mas eu não queria trabalhar com aquilo. Eu fiz aquela faculdade porque como eu consegui a bolsa,
E eu queria muito estudar, já não importava mais qual te abrir curso. outras Eu portas queria também, fazer né? uma faculdade, para me dizer que eu tinha uma graduação, sim. E aí depois, sim, eu encontrei o caminho, voltei a estudar as coisas que eu queria. E eu acho que a gente precisa pensar que tudo depende de nós, né? Tem muita mulher maravilhosa aí que acha que, porque eu já tenho 30, 40, porque eu não posso estudar mais. Cara, você está respirando ainda? A morte já te abraçou? Não, então ainda dá tempo. Acho que não dá tempo, né? Mas tu tá de plano de morrer amanhã? Como assim? Mas mesmo que você morrer amanhã, tem uma história de uma senhora que começou a estudar antropologia com 80 e poucos anos, e aí diz que um colega perguntou assim para ela: vó, a senhora não tem medo, né? Porque a faculdade de antropologia, ela é, acho que 6 ou 8 anos, se eu não me engano. A senhora não tem medo, né? Chegar lá no dia da sua formatura e morrer de felicidade e tal. Daí ela falou assim que ela não tinha medo. Se pelo menos ela morresse naquelas situações, ela ia acordar do outro lado, ela ia ser antropóloga. É sobre isso, às vezes não é sobre o destino, é sobre a jornada. Perfeito. É sobre aproveitar o processo. Perfeito. Gladys, tu falou isso agora, sobre esse ponto que as pessoas têm, eu acho que hoje em dia, tu falou da questão da obesidade. Hoje a gente vê a obesidade como realmente ela é. A maioria das pessoas, pelo menos uma grande parte já, que é como uma doença, de fato, né? Antes não existia isso, mas ainda hoje tem muito preconceito. E quando tu fala de boca cheia disso, eu acho muito legal, porque isso também dá voz para quem tá nessa situação da obesidade. Mas aí tem outra coisa que me chama muita atenção. Hoje tu é modelo de uma marca, né, bem conhecida, que a gente conhece aqui, eu acho que é bem conhecida mesmo por aí. E eu olhando para ti assim, quando tu falou assim, eu fui gari porque era aquilo que eu precisava naquela fase para mim. Então eu nunca estou acomodada aqui. Você sempre aceitou o que tinha que aceitar para poder ir para outro nível, digamos assim. E agora tu iniciou tua jornada de emagrecimento. Tu me contou que foi 21, né? 21 quilos tu perdeu até então, né? E o que eu acho mais legal é que enquanto você não perdeu esse peso, você ainda era mulher que se amava, que falava sobre esse autocuidado, essa autoestima para as outras mulheres. Então, não é porque tu não tava no corpo que tu gostaria, que tu tava se odiando, ou que tu tava falando, ou que tu tava... Então, eu acho que tu sempre foi uma pessoa que, na tua jornada, além de compartilhar e ajudar outras pessoas, tu também usou essa jornada, de fato, para ir alcançando o que tu queria. Como que tu vê essa questão hoje do peso, digamos assim? Que tu olha assim e pensa assim, não é nem sobre romantizar que as pessoas falam a obesidade em si. Daí, às vezes, as pessoas que são mais gordinhas e vê que tu tá nesse processo de emagrecimento, pode ter aquela coisa, mas ela se aceitava assim, e agora o que tá acontecendo? Por que perdeu peso? Pode falar sobre isso um pouco? Com certeza. É muito importante falar sobre isso, inclusive. Antes de falar sobre a obesidade, vou pegar um gancho de algo que você falou sobre o tempo que eu varei a rua, que está muito conectado a tudo isso. As pessoas confundem felicidade, alegria, se amar, com estar nas condições que a gente considera ideais. Quando eu varei a rua, eu era feliz da mesma maneira que eu sou hoje. Eu sempre fui alegre, ninguém nunca me viu triste, ninguém nunca me viu mal-humorada, porque eu acho que todos os dias você escolhe qual é o humor que você quer colocar, a energia que você quer colocar no teu dia. Então eu fui uma gari feliz, gordinha, feliz sim. Continuo sendo essa pessoa que, independente do que eu estou passando, você vai me ver sorrindo. E sobre a questão da obesidade, Vani, eu fui uma criança gordinha já. Eu cheguei no auge da minha obesidade logo depois que eu casei. E eu busquei por muito tempo coisas mirabolantes para emagrecer. Eu fiz muita loucura na vida, que eu não tenho orgulho nenhum, mas fiz o que deu, o que eu sabia, o que era possível naquele momento. Perfeito. Quando as pessoas falam essa questão de mas se aceitava, se amava e por que quer emagrecer? É preciso que a gente tire da nossa cultura que se amar, se eu me amo, eu não preciso mudar nada em mim, porque eu me amo assim. Eu falo todos os dias para quem me acompanha lá nos meus stories, vá buscar ser melhor porque você se ama e não porque você se odeia. Se você se odeia, você não vai ser melhor. Você pode emagrecer quanto peso for, você vai continuar achando algo para te deixar amargurada, para te deixar infeliz, para achar defeito. A gente conhece quantas pessoas que fizeram um monte de procedimentos estéticos, cirurgia, e parece que elas viciam naquilo porque elas se olham, elas já estão
perfeitas a gente é do jeito que somos, mas elas já estão dentro daquilo que a sociedade imagina como perfeito, elas já estão no auge, né, no padrão, mas elas ainda continuam se vendo como precisa mudar alguma coisa, como, eu mudaria isso, mudaria aquilo. Por quê? Porque você não se olhou de verdade. Então, quando você resolve emagrecer, e no meu caso, foi uma questão de saúde. Eu nunca tive vergonha de ser gordinha, tanto prova disso é que uma mulher que faz foto de lingerie, ela não tem vergonha de quem ela é. E eu falo que se tu olhar as minhas fotos, desde a primeira vez que eu fotografei, o meu rosto entrega, que eu não estou fazendo aquilo porque eu preciso, eu estou fazendo aquilo porque eu sinto prazer. Não em me expor, mas em fazer algo. Esse é o meu corpo. É o templo que Deus me deu para mim viver essa existência. Estar acima do peso ou não desqualifica a mulher bonita, maravilhosa, especial que eu posso ser. A gente precisa tirar da mentalidade das pessoas que para mim ser uma mulher bonita, empoderada, interessante, eu tenho que ser magra. Perfeito. Da mesma maneira que tem que tirar da mente delas que falar a palavra gorda é falar um palavrão. Sim. Gorda é só uma característica física. Eu não faço apologia à obesidade. A obesidade é uma doença, sim. Prova disso que eu passei por 2 tromboses já. E cheguei à necessidade de emagrecer agora por conta disso. Ser gorda, ser obesa ou estar acima do peso é diferente de ser obesa, né? Vamos deixar mais claro, porque hoje em dia tem um monte de gente que tem um pequeno sobrepeso e está se achando gorda, né? As pessoas estão com uma imagem distorcidas de si mesmas. Ser gorda, ela te traz um monte de coisas que não são positivas. É você não conseguir amarrar a sandália, é você caminhar uma quadra e estar morrendo, é você não achar roupa legal, você comprar o que serve, não o que você gosta. Mesmo que a moda já tenha mudado muito, a indústria da moda já tenha mudado muito, mas ainda é difícil. Então, eu busquei fazer esse processo agora pela minha saúde e pela primeira vez, eu confesso que eu tive coragem de me encarar de verdade. Por muito tempo, mesmo sendo terapeuta, eu disfarçava de olhar para algumas situações. Por quê? Porque se eu me olhasse de verdade, eu ia ter que chamar a responsabilidade para mim. Hoje eu percebo que por muito tempo, desses 15 anos como terapeuta, eu me joguei no trabalho cegamente, porque enquanto eu estava cuidando da dor das pessoas, eu não precisava encarar as minhas. Perfeito. Então, esses últimos anos da minha vida, eu vivi muito no modo sobrevivência, como muitas outras mulheres que passam por processos, por relacionamentos tóxicos, e aí depois tem que recomeçar a vida financeiramente e também emocionalmente. Eu passei muito tempo no modo sobrevivência. Então, até então, não sobrou tempo ou coragem de encarar a parte que a Gladys precisava encarar. Hoje, nesse momento atual, é uma nova fase, é um novo momento e tem muita terapia envolvida nisso. Não pense que a terapeuta só cuida dos outros. Eu nunca deixei de fazer terapia e cuidar de mim e olhar para mim. E assim, Vani, tudo na nossa vida tem um momento. Às vezes as pessoas forçam e acham que tem que ser hoje, tem que ser agora, e não é. Eu fiz muita coisa, emagrecia 10 quilos, engordava 15, fiz cirurgia bariátrica. Sério? Sim, acho que fazem uns quase 15 anos também já, uns 13 anos por aí. Não sabia. Emagreci 40 quilos com a bariátrica. Na época eu fiz mais para satisfazer as outras pessoas do que para me satisfazer. Não era a Gladys da cabeça de hoje. Daí a gente vê que não funciona, né? A Gladys de hoje, ela decidiu por ela que ela precisava, queria e iria emagrecer. E eu não perdi 21 quilos. Eu eliminei. Eu gosto de dizer que eu não vou achar mais. Todas as vezes que eu perdi 20, 30, 40, eu achei. Tu achou eles. Agora eu eliminei, não existem mais. Mas foi uma mudança muito grande aí de padrão comportamental. Eu imagino. Da Gladys de um ano atrás. Eu comecei o meu processo exatamente no dia 6 de fevereiro de 2025. Olha só. Tá lá, tem um destaque salvo no Instagram, inclusive. O primeiro dia da academia, que eu cheguei em casa e eu falei assim, eu tava morta. Hoje eu olho assim, meu rosto desse tamanho assim, e eu cheguei em casa assim, falei que a vida toda tinha fugido da academia, mesmo tendo cursado educação física. Eu sempre odiei academia.
Mas hoje eu entendo que eu odiava porque eu não tinha encontrado um lugar onde realmente eu fizesse parte daquilo. E eu ia pensando assim, eu tenho que ir na academia. Como muita gente posta, na força do ódio. E quando eu comecei aí, eu disse assim para mim que eu não ia ir na força do ódio. Eu não quero ser a pessoa que vai treinar na força do ódio. É muito triste você ter que fazer algo na força do ódio. E naquele momento eu decidi que eu ia treinar, eu ia aprender a gostar, eu ia, se não aprendesse a gostar, eu ia me disciplinar, mas por amor. Porque quando eu tive trombose em 2024, que foi a última vez que eu tive, em setembro, foi um susto, porque eu estava numa fase da minha vida muito legal, profissionalmente falando, como sempre, olhando apenas para a vida profissional. Né? A minha vida pessoal sempre teve ali num cantinho, com uma muralha que eu coloquei na minha frente para muitas coisas. E, de repente, numa sexta-feira, aquela dor na minha perna e aquele diagnóstico, trombose, você sabe que é uma doença extremamente agressiva e você pode simplesmente, de uma hora para outra, morrer, né? Nossa. Ela é uma doença que pode levar à morte em questão de horas. E aí eu lembro que eu pedi para o meu vascular, assim, quando terminamos o tratamento de 60 dias, o coágulo tinha se dissolvido e tal. Depois de 6 meses eu falei, doutor, que remédio o senhor vai me dar para mim tomar agora, para mim não ter mais trombose, né? Ele me olhou e falou, nenhum. Eu falei, mas eu não vou continuar tomando nada, né? O que eu faço para não ter mais? Ele falou assim, Gladys, emagreça. Se cuida. Se você não quer ter trombose de novo, você precisa emagrecer. Porque esse corpo é como um prédio onde a gente fez uma estrutura para um andar e subimos 3. É a mesma coisa. Ele falou, o prédio vai aguentar um tempo, mas ele vai cair. E se tu não emagrecer... É um choque, né? E naquele momento, assim, eu lembro que eu cheguei em casa, eu morava sozinha ainda, eu e a minha cachorra, eu e a minha Lua Cristina, que é a minha parceira de 8 anos. Agora também tem o Jardel, então como você falou, mas era só nós duas, e eu cheguei em casa e eu pensei, meu Deus, eu não quero morrer, eu amo viver. E aí me veio assim, o que eu vou fazer com isso? De setembro a fevereiro, eu fui trabalhando na minha cabeça que eu tinha que fazer algo. E eu costumo falar, Vânia, para as pessoas que às vezes a gente vai procrastinando. A vida toda eu falei assim, mês que vem eu vou na academia. O ano que vem vai ser o meu ano. E eu fiz 20, fiz 25, dizendo que até o ano que vem eu ia na academia e ia emagrecer. Eu fiz 30, com 30 eu fiz a bariátrica. Eu tinha 30 anos quando eu fiz a bariátrica. Agora vai. Não fui para academia, mas continuei naquela, né? Eu vou começar. E o médico me cobrando, eu vou começar. Eu fiz 35, eu fiz 40, 41, 43 e eu comecei a academia com 43. Mais um pouco, talvez não começasse nunca, né? Quantas coisas a gente procrastina na nossa vida? Quantas? Eu vou ser feliz quando eu tiver tal idade, ou quando eu conquistar tal coisa e o tempo vai passando. Perfeito. E daqui a pouco não tem mais tempo. E aí eu comecei em fevereiro de 2025 o meu processo como personal. Eu não fiz dieta, que é a pergunta que com certeza alguém vai falar, o que ela tomou para emagrecer? O que ela fez para emagrecer os 21 quilos? Eu trabalhei a minha cabeça, eu mudei a minha relação com a comida. Olha só. Né? Eu parei de olhar para a comida como algo que me trouxesse conforto o tempo todo, ou que fizesse com que aquela raiva que eu estava sentindo por alguma razão passasse a raiva, ou que a tristeza se curasse comendo alguma coisa gostosa, porque a gente faz isso muito. Então eu mudei a minha relação com a comida sem tirar nada. Olha e eu legal. Comecei a comer melhor e a me exercitar. Comecei com 2 vezes na semana ir para academia. No final do primeiro mês eu pedi para a professora para me aumentar para 3, porque eu estava me sentindo bem, eu tive vontade de aumentar. Depois eu aumentei mais um dia ainda, comecei a fazer zumba, que no momento eu não estou fazendo porque eu estou com problema no meu joelho, estou com dor no joelho. E nesse período, de fevereiro a setembro, eu eliminei 21 quilos. Nossa. Então, comendo melhor, mudando pensamentos e fazendo atividade física, sim. Hoje eu tenho muito ainda para eliminar, eu quero pelo menos eliminar mais 15 quilos. Falei que agora a meta agora é baixar dos 3 dígitos. Eu ainda estou acima dos 3 dígitos, mas logo logo eu vou compartilhar essa conquista também. Que legal. Só que eu quero falar sobre a questão da obesidade, Vânia, de um jeito um pouco diferente. Porque é muito fácil hoje a gente falar sobre emagrecimento,
sobre o corpo perfeito. Tem muita gente vendendo solução o tempo todo. Prova disso é que a gente está no auge, né, do momento de vender caneta emagrecedora, de um monte de coisa arada. A primeira pergunta para as pessoas, eu acho, se fazerem é: por que eu quero emagrecer? Que corpo realmente eu preciso ter? O que tem de errado mesmo comigo? Porque muitas mulheres perfeitas, maravilhosas, têm o corpo perfeito, só falta elas se olharem. Nós somos muito mais que o nosso corpo. Se fosse pela questão estética, talvez eu não fosse emagrecer nunca. Porque era algo que não me incomodava. Todo mundo tem sua beleza. Quando dizem assim que é bobagem dizer que a beleza vem de dentro, não é bobagem. Quantas pessoas tu conhece que tem um corpo magérrimo e que você não aguenta ficar 10 minutos perto da pessoa, que te irrita? Várias. Né? Quantas outras pessoas tu conhece que são totalmente fora dos padrões, não só do peso, mas daquilo que a gente considera como ideal, e que você conhece e você ama a pessoa, né? Você queria levar ela para casa. Sim. Por quê? Porque é uma questão muito mais de energia do que de corpo, de aparência. Quantas mulheres maravilhosas hoje estão doentes por comparar-se com o corpo da outra, com a vida da outra, né? Com a rotina da outra, com o relacionamento da outra. Quantos nessa internet aí? Meu Deus! Quantas pessoas tu conhece que vão na internet e compartilham as coisas difíceis que estão passando? Ninguém faz isso. Você já viu alguém lá e postar o boleto vencido que não conseguiu pagar? Agora, ou a briga com o marido, ou os filhos fazendo birra, né? Isso! Todo mundo pagou o boleto, todo mundo tá magro. Todo mundo é perfeito, né? Tem uma vida, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. A obesidade, eu penso que precisa ser olhada assim, como uma questão de saúde, mas com muito respeito. Porque a gente julga demais, a gente aponta o dedo demais, né? Ah, é porque é preguiçosa. Se as pessoas soubessem o quanto é difícil mudar a mentalidade, elas jamais iam dizer que alguém é gordo porque é preguiçoso, ou porque não se cuida, ou por isso ou por aquilo. Porque não tá aqui, né? É. E quando tu disse assim, mesmo quando, antes de emagrecer, eu me ajeitava, eu falava sobre isso, é porque realmente eu penso que tu não precisa estar magra para você colocar um batom, para você colocar uma roupa legal. Talvez, estando gordinha, você não vai conseguir achar a roupa do jeitinho que tu queria, mas isso não impede que você se vista com capricho, com cuidado, se perfume, se cuide, se arrume. Perfeito, perfeito. E eu te conheci, a gente já tem um contato há um bom tempo, antes, então, desse teu processo também, e lá a gente vê nitidamente, por isso que eu acho que tem, nesse nosso papo tem várias camadas, assim. Isso que tu falou sobre o se aceitar como eu tô agora para buscar essa versão, ela é essencial, e eu acho isso tão bonito, porque, olha que interessante, tu disse, eu fiz a bariátrica porque é a pressão de fora. Aí chegou um momento que eu até achei que tu não teria nenhum problema se tu tivesse usado as canetas, enfim, né? A gente sabe que é um tratamento também muito interessante para quem já tentou 1 milhão de coisas e não conseguiu, né? É um tratamento, na real, para a obesidade. Mas quando tu fala sobre eu mudei minha relação com a comida, continuo comendo, mas fui para academia, e aí tu trouxe um ponto muito importante. Comecei 2 vezes, eu não disse que eu ia às 5 no início, eu comecei com 2. E eu acho que é aí que muita gente erra, de querer já tudo no início, de tirar tudo que tu gosta. Imagina, tu come muitas coisas gostosas, aí do nada tu pega e começa a tirar, vai perdendo o prazer da tua vida. Aí tu pensa, meu Deus, isso aqui é horrível de fazer isso aqui. Academia tu detesta, eu detesto também, agora eu tô começando a melhorar minha cabeça para isso. Mas aí eu vou 5 vezes na semana se eu detesto? Então, tipo assim, tem coisas que não fazem sentido, só que quando vem de uma pessoa que tá fazendo esse processo que nem tu tá vivendo, e não tem nada de milagre, meu Deus do céu, eu fiz isso. Não, eu só cuidei a comida ali, eu comecei, foi gradual, eu fui aumentando porque eu fui gostando. Isso é tão especial porque eu acredito que a gente tá escutando uma pessoa que tá vivendo esse processo, não esses achismos que a gente vê por aí. Sabe? Então, isso é muito importante. Vânia, sobre as canetas emagrecedoras, eu fiz uso, sim. Eu não sou contra quem usa. Eu tenho medo do que a gente vai ver pela frente pelo uso indiscriminado, pelo uso sem acompanhamento e pelo uso por pessoas que não precisariam.
Perfeito. Porque, a meu ver, a caneta deve ser usada para pessoas ou que têm um diabetes, que é o fim da caneta emagrecedora, é para o diabetes, né? Ela ajuda no emagrecimento, mas a função dela é para tratar diabetes. Eu vejo que a caneta é para isso e para pessoas que realmente precisam eliminar um peso que não seja 2 ou 3 quilos e que vão passar por um processo multidisciplinar. Por quê? Porque não é só usar a caneta. Eu emagreci 10 quilos em um mês, sem tirar nada, sem fazer um movimento, o máximo de atividade física era comer, eu acho. Eu emagreci 10 quilos em um mês usando a caneta emagrecedora, isso há alguns anos atrás. Logo quando ainda não era a famosinha do momento. Entendi. Né? Porém, no já fez de tudo mesmo então, né, amiga? Sim, tudo que você imaginar. Bariátrica. Veneno de rato, eu brinco que sim, porque uma vez eu tomei um medicamento manipulado que logo depois o médico que indicava foi preso porque disse que existia veneno de rato no meio desse medicamento. Já fiz muita loucura. E eu falo para as pessoas, não façam isso. Eu quase fiquei careca. Eu tinha um cabelão. Quem entrar lá no meu perfil vai ver fotos de muito antigamente, eu tinha um cabelão maravilhoso, cheio, e eu perdi cabelo em uma semana, que eu fiquei com manchas no couro cabeludo até hoje. Hoje eu tenho cabelo curto, ele tá preso, mas ele é curtinho, né? Porque o meu cabelo nunca mais voltou, por conta de um medicamento que eu usei para emagrecer. Nossa. E parecia uma doente fazendo quimioterapia, sabe? Quando saem os punhados assim, e meu cabelo nunca mais voltou. Então, eu acho assim que a gente tem que ter responsabilidade. Quando tu fala, eu passei pelo processo, comecei com 2 vezes na semana, é sobre isso. Não adianta você usar a caneta emagrecedora se você não mudar a tua cabeça, porque um dia você vai parar de usar. Eu emagreci 10 quilos, no mês seguinte que eu não usei, eu engordei 15 quilos. Nossa. Então é muito rápido o efeito sanfona da caneta, e ela traz outros efeitos colaterais. A gente precisa aprender a valorizar mais o poder da constância, né? E do tempo. Eu não engordei, não cheguei ao peso, eu cheguei a 130 quilos. O auge da minha obesidade foi 130 quilos. Eu comecei a academia com 129,900. Tem a foto da balança com o meu peso. Mas eu não cheguei a esse peso de um dia para o outro. Foi anos, porque né? Que emagrecer, a gente quer emagrecer 10 quilos numa semana. Primeiro que você vai ficar debilitada, você vai ficar mal-humorada, você vai ficar feia. Porque o teu corpo, quando você começa a emagrecer, você fica com aquela aparência de doente. Então, fazer dieta é a mesma coisa. Como você usou o exemplo, tira tudo que você gosta. Gente, a nossa vida, ela é muito curta para você viver se alimentando como um passarinho, para querer ficar magro a todo preço. Se você pode se alimentar direito e de repente emagrecer um pouco mais lento, por que não? E manter isso até o fim da vida, né? Olha, final de ano todo mundo tem medo de engordar, eu não engordei nem 1 quilo. Olha só que legal. E eu não deixei de comer nada, gente, eu como normal como todo mundo. Lá em casa não tem comida fit. A gente mudou algumas coisas e tenta fazer o mais saudável. Então, se eu usava tanto óleo, eu vou usar menos, né? Se eu usava mais açúcar, eu vou... É diferente. Perfeito. Mas não que, vai comer só isso ou só aquilo porque eu estou de dieta. Ninguém me ouviu falar que eu estou de dieta. Eu não estou de dieta. Eu brinco que com as minhas seguidoras, parem de focar em projeto verão. Foquem num projeto vidão. Vidão? Né? Vidão é o que tu vai levar para sempre. Sim. Não queira fazer uma coisa que você não vai manter a longo prazo. Então, não importa se tu vai emagrecer esses 21 quilos ao longo de um ano. Tem gente que não dá valor para as pequenas conquistas, e isso não é só sobre emagrecimento. Né? A gente espera conseguir grandes coisas para ficar feliz. Se você emagrecer 1 quilo por mês, no final de um ano são 12 quilos a menos. Imagine você engordar 12 quilos e emagrecer, vai dar uma diferença gigante. Então, um pouquinho de cada vez, todos os dias, com paciência, com amorosidade. A comida, ela ainda é muito relacionada ao nosso emocional. Então, veja bem, você tirar o pão da vida de uma pessoa que gosta muito de pão. Aonde vai ficar o prazer por você sentar na mesa e tomar café de manhã? Não que você não possa gostar de fazer a tua crepioca saudável lá. Eu mesma faço isso. Mas todos os dias, sempre, momentos com a família. A comida é muito cultural, é muito afetividade envolvida.
né? Tenho certeza que você comeu o pudim da tua mãe no domingo, se você comer consciente, sem culpa, não é o pudim do domingo que vai te engordar. Com certeza. Né? É, como dizem assim, não é o que engorda entre o Natal e o Ano Novo. Você não engordou entre o Natal e o Ano Novo. O que você come entre o Natal e o Ano Novo. O que te engorda é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Perfeito. É aí que mora. Ó. Perfeito. Gladys, esses dias, né, eu quero muito trazer esse ponto para nós, que é, esses dias eu acompanhei, tu estava fazendo um processo de desapego, né? Tu começou uma fase, assim, de tirar algumas coisas que não fazem mais sentido, talvez, para tua casa, né, para o teu espaço. E aí eu quero muito que a gente fale um pouquinho dessa relação da questão física com essa questão mental nossa também. Tu nesse mundo, né, que tu ajuda o pessoal a organizar tanto a mente, a destralhar a mente, tu sentiu essa necessidade na tua casa também para organizar a tua mente? Então, eu sempre trabalhei fora de casa, né? Eu nunca passei um mês todo dentro de casa. Então, a minha rotina, como a da maioria das mulheres hoje, sempre foi muito corrida. Então, a casa muitas vezes ficou em segundo plano. Né? Fazia como dava, quando dava. Assim como outras pessoas que já tiveram ansiedade, que já tiveram depressão, antes de me tornar terapeuta, eu fui uma pessoa que teve depressão, tive síndrome do pânico, tive transtorno bipolar, me tratava com psiquiatra, era a rainha das dores aí, né? E nesse processo, comprar coisas sempre meio que foi uma fuga? Uma fuga também. Sei que muita gente vive isso hoje. Então a minha casa foi se enchendo de coisas. E inclusive a questão da obesidade também tem uma parcela muito grande nisso. Né? Quem é gordinha sabe, quem aí que é gorda que não tem um monte de peça guardada para quando eu emagrecer. Perfeito. Ou então peças que serviram um dia e que hoje não servem mais, mas que estão lá porque eu tenho dó de me desapegar porque um dia eu vou usar. Mas daí tá lá te matando toda vez que tu abre aquele roupeiro, né? E se sente um lixo porque você não entra, não passa pela coxa mais a calça bendita. E eu fui acumulando muitas coisas também ao longo da minha vida. Como eu te falei, estava sempre no modo de sobrevivência. E agora, de um tempo para cá, de uns meses para cá, eu estou trabalhando só de casa, né? O meu canto de trabalho é em casa agora. Estou trabalhando com o digital, né? Parei de sair para trabalhar e eu me obriguei a estar na minha casa. Um pouco antes disso acontecer, veio o processo do meu relacionamento. Quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a receber alguém em casa, porque eu sempre fui muito sozinha na minha casa. 10 anos tu ficou 10 anos, solteira, né? Muito sozinha, mesmo de amigos. Eu nunca fui de receber pessoas em casa. Isso é muito tempo, tu acostuma a tua vida... porque o meu trabalho durante a semana me consumia muito, eu nunca estava, então no final de semana, quando eu estava de folga, eu queria ficar no meu canto. Silêncio. Leia-se deitada no sofá, escondida do mundo, né? E aí, quando eu comecei a me relacionar, eu comecei a sentir necessidade de olhar para algumas coisas. E a vida, ela sempre coloca as pessoas que a gente precisa, né? Colocou na minha vida uma pessoa detalhista, metódico, caprichoso, tem bom gosto com coisas. E aí eu vou ter que olhar para isso de frente e começar a olhar para algumas coisas. Então, eu já tinha começado, assim, lá pela metade do ano passado, a sentir a necessidade de mudar algumas coisas. E a partir de janeiro, que então definitivamente eu estou em casa, trabalhando em casa, eu me senti muito sufocada dentro da minha casa. E em alguns momentos, eu já vinha me sentindo assim antes, mas não tinha parado para pensar o porquê. E aí, nos primeiros dias, eu comecei a tentar entender por que eu não consigo produzir, por que eu não consigo pensar. Eu comecei a olhar para algumas coisas dentro da minha casa e parecia que alguém estava fora do lugar, ou as coisas, ou eu. Como se eu não pertencesse mais àquele ambiente. E aí veio a ideia, né, e muito disso é culpa sua, de te ouvir falar sobre a organização. Teve muitas coisas que eu aprendi contigo lá atrás, que eu já venho praticando. Inclusive o de não deixar louça na pia, de toda aquela questão. Mas o fazer o destralhe, não é nem desapego, é destralhamento lá em casa. Sim, e eu percebo que quando eu comecei a fazer isso, a minha mente começou a sentir necessidade de desapegar de mais coisas. E como terapeuta eu entendo, e olha como é, a gente cuida do processo do outro,
mas a gente precisa de alguém que nos ajude a olhar para o nosso. Uhum. Então, como terapeuta, eu sei conduzir situações para as pessoas, mas muitas vezes não olhava disso para mim. Como terapeuta, eu sei que uma cabeça cheia de coisas não sobra lugar para pensar, para respirar, para o novo. A casa é uma extensão do nosso corpo. Nós somos um reflexo, o nosso lar é um reflexo nosso, nós somos o reflexo do nosso lar. É como se fosse um espelho. Então eu me dei conta que a casa de hoje é da Gladys de lá atrás. Só que eu não sou mais aquela pessoa. Eu não preciso mais de tudo aquilo. E o me sentir sufocada tem a ver com o fato de que uma casa cheia de coisas não sobra lugar para a energia circular. Eu trabalho com terapias integrativas, eu trabalho com esse universo mais quântico aí, e a energia, ela é tudo. Então, se eu tenho um acúmulo de coisas, de roupas lá que eu não uso mais, eu tinha roupas de antes da bariátrica, guardadas, várias, não só uma. Se eu não uso mais, são coisas que estão ali com energia parada. Como é que eu quero ser criativa? Como é que eu quero me sentir leve no meu dia a dia? Como é que eu não vou me sentir ansiosa se eu vou procurar uma coisa dentro da minha casa e eu tenho que ficar 10 minutos procurando porque eu não sei onde é que está? Não tem como. Não. E aí isso vira uma coisa de saúde mental. Porque eu começo a me sentir cansada, estressada, irritada, e aí a gente entra naquele looping de procrastinar. Eu sei que eu tenho que limpar isso aqui, eu sei que eu preciso organizar, mas eu vou deixar para amanhã. Eu começo um pouquinho e abandono, né? E aí isso me traz mais frustração, me traz mais cansaço. Então eu comecei a dizer para mim, você precisa se desapegar dessas coisas. E não é fácil. Não, né? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Não é fácil. Eu sempre me considero uma pessoa muito abençoada em vários sentidos. E um deles, eu sempre ganhei muitos mimos das pessoas, pelas palestras, as pessoas que a gente atende no dia a dia. Então, coisas que às vezes elas têm um valor... Bem sentimental mesmo. Sentimental, mas que elas vão ocupando espaço. Eu me deparei com coisas que encheriam um quarto tranquilamente e que são só coisas que eu ganhei. E aí são tem que guardar no coração muita coisa, né? Mas pensa comigo, um dia a gente vai embora dessa casa terrena. E o que é que a gente vai levar conosco? É só o que vai aonde? No coração. Então por que eu tenho que ter uma coleção de canecas gigante na minha casa, se provavelmente eu uso sempre a mesma todos os dias, e nada disso vai embora comigo? Se essa coleção de canecas, de repente, ela me custa dinheiro, tempo para me organizar, para me limpar. Se me causa desconforto, nós somos muito consumistas. E esse consumismo, ele leva a gente muitas vezes a um estado de cansaço mental, de preocupação desnecessária, de gasto excessivo. Hoje, das pessoas que eu atendo, as maiores dores das pessoas hoje que chegam no consultório, ou que chegam até mim, enfim, estão relacionadas a quê? Ou é relacionamento, ou é um problema de saúde, digamos assim, mas a grande maioria está relacionada a dinheiro. Muitas vezes o problema do relacionamento já é relacionado a dinheiro. E aí, veja bem, nem sempre é porque a gente ganha pouco. Às vezes é porque a gente não sabe administrar tudo isso. Por quê? Porque eu compro uma caneca toda semana, eu compro potinho toda semana. Um potinho novo toda semana. É só um pote, né? Uma cuia nova. Eu acho que o maior choque de realidade no Destralha, e isso o marido tem a responsabilidade, porque foi ele que me atormentou. Foi com as cuias. Eu sou apaixonada por chimarrão. E durante esses 10 anos, sozinha, todos os dias eu tinha o hábito de chegar em casa no final da tarde, arrumar a cuia linda, impecável, cheia de tudo que você imaginar, e sentar tomar meu chimarrão, eu e a Lua. E com isso eu fui acumulando. Muita gente, coisa. Eu tinha quase 50 cuias. Meu Deus. Ele tinha razão, então. Essa eu vou ter que dar razão pra ele. Eu gravei isso, tá salvo nos stories também. Eu tirei uma caixa inteira, assim, só de biscuits. E sobrou mais uma desse tamanho. Me fala por que alguém precisa de 50 cuias. Imagina se tu tomar uma por dia diferente. São quase 2 meses. Né? São quase 2 meses sem repetir a cuia.
Muitas delas eu ganhei, sim, muitas eu ganhei, muitas personalizadas, enfim. Mas por que é que tu precisa de tudo isso? Você imagine que aí, assim, quando a gente foi morar junto e fomos organizar algumas coisas, inclusive na cozinha não tinha lugar para colocar as coisas que eu queria. Porque tem um lugar lá, quanto espaço ocupa 50 cuias? Nossa, muita coisa. Isso é só um exemplo, né? Foi difícil? Foi. E fui fazendo em parcela, tá? Não pense que eu tirei a maioria, ainda tenho, eu acho que ainda sobrou umas 20. Não, mas A meta é chegar em 10. No 10 máximo, tá bom. 10. No máximo. Mas assim, fui tirando aos poucos, sabe? E eu usei uma técnica de olhar, essa cuia aqui, linda, maravilhosa, tá em perfeitas condições, eu vou dar para alguém que eu gosto. Ai, que legal. Eu não dei para pessoas aleatórias, ou me Presentear. desfiz, ou joguei no lixo. Isso, eu Que dei legal. para pessoas que eu gosto. E fiz isso com várias outras coisas também. Porque aí você coloca um sentimento que você tinha por aquilo, vai para aquela pessoa. E fica mais leve. E uma coisa que eu gosto muito de falar, Gladys, que é assim, ó, a gente diz que as coisas que a gente não usa são tralhas, mas tralhas não significa que isso não está mais em uso, não está bom. É para nós que aquilo é uma tralha. Porque essa cuia que tu vai dar para alguém, daqui a pouco a pessoa, talvez, sei lá, tava com aquela mesma cuia ali, sei lá, há 5 anos. Aí tu vai lá, entrega aquela cuia para ela, faz a diferença para ela. Sim. Então para ela não vai ser uma tralha, mas para você que já tem 49, vai. É como as roupas, né? Quantas roupas a gente tem em perfeito estado de uso e não usa mais? Né? Aquele acúmulo de roupas, a pessoa que ganha de repente vai ficar muito feliz. Com certeza, com certeza. E depois que tu começou a fazer esse desapego, tu sentiu essa leveza chegando? Eu tô ansiosa, assim, para finalizar. Porque mas aí, junto deixa eu te contar que não existe, finaliza tá? nunca. Não. Não existe se finalizar, tá? Meu Só para te Deus. dar Junto com o desapego veio a ideia de mexer em algumas coisas, de arrumar alguns cômodos, sabe? Então eu tô lá com uma mini reforma. E tu viu que, eu gosto muito de falar sobre isso, que o desapego, ele tem uma energia, assim, de tirar muita coisa, de dar essa vontade na gente de arrumar melhor, de criar um cantinho para aquilo. Então não é só o tirar, vai além, né? E sabe que eu me dei conta, assim, de o quanto é mais gostoso estar num ambiente onde você consegue circular melhor, onde as coisas estão, você consegue visualizar o que você quer, você abrir a cozinha, as portas da pia e você conseguir visualizar as coisas. Como fica diferente isso? Tem muitas coisas para organizar ainda, mas já está me trazendo, assim, uma clareza de muitas coisas que eu quero. E, ao mesmo tempo, o próprio processo de você ter coragem, como eu usar o exemplo das cuias de novo, de se desapegar de algo. Se eu tenho dificuldade de me desapegar de algo que eu já nem uso, imagina quando se trata de sentimentos, de pessoas, porque em algum momento a gente vai se obrigar a se desapegar de pessoas que a gente não gostaria. Mas que não nos fazem bem. Que não nos fazem bem. Mesmo a gente gostando. Ou as que fazem bem também, porque assim, em algum momento alguém vai embora da nossa vida. Não é uma escolha só nossa, de partida, né? Todos nós estamos... Desculpa. Todos nós estamos de partida o tempo todo. E isso é bem interessante porque, às vezes, também pode ser que seja uma escolha do outro sair da nossa vida e a gente não vai poder impedir a pessoa de sair da vida ou de, né, não, você é obrigada a ficar aqui, ou até mesmo partir mesmo, né, dessa para melhor. É nesse exemplo que eu falo, né, que em algum momento nós também vamos embora. Então, eu acredito, assim, que quando eu vi, tu me mandou ali as fotos também de livros. Eu acho que eu devia ter mandado outras fotos também, você ia se assustar. Tinha que ter me mandado. Tu me mandou foto dos livros também, eu tenho muito apego em livro. E eu sempre digo que a gente tem, assim, por exemplo, cada pessoa tem a sua dificuldade de algo. Então, tipo assim, nossa, eu sou apaixonada por cuia. Não é o melhor lugar para começar, né? Porque tu tem que começar, digamos assim, em algo que não te traz tanto, assim, nossa, esse aqui realmente é algo que traz esse sentimento maior para mim. Então é importante a gente também
que nem tu falou, né? E eu acho que essa questão até do emagrecimento de ir com calma, confiar no processo, não fazer o básico bem feito, na questão da organização da nossa casa é do mesmo jeito, né? Um pouquinho por vez, sem loucura de querer fazer tudo de uma vez só. Eu acho que a nossa vida, Vani, ela é regida principalmente pela coragem. Tudo que você vai fazer, que você for fazer hoje, exige algum tipo de coragem. Isso vale para o emagrecimento, isso vale para o desapego. E aí vem a questão de o quanto a gente está disposto a passar pelos nossos processos. Então, para quem precisa começar, a palavra primeira é coragem. Coragem. Porque não é fácil, mas me fala o que verdadeiramente é fácil, que vem fácil. Aquilo que vem muito fácil, de repente, nem é para você, ou nem vai ficar. Ou alguns vão dizer assim, nossa, nem sempre precisa ser difícil. Sim, nem sempre precisa ser difícil, mas não é sobre isso. Quando a gente fala de começar algo na nossa vida, de mudar algo, você tem que ter coragem para saber que vai ser um processo que em muitos momentos pode ser doloroso, sim. Vai dar vontade de recuar, sim. Você acha que eu não tirei nenhuma caneca? Eu comecei não pelas coisas, eu comecei pela caixa das canecas. Eu usei o exemplo das canecas porque eu também tinha. Você acha que a caixa primeira que eu e o marido selecionamos, você acha que eu não fui lá e tirei uma de volta e coloquei na pia? Depois eu tirei ela de volta e depois que eu já tinha tido uma parte, eu tive coragem. Então, em alguns momentos você vai... Assim a gente é com sentimentos. Tem aquela pessoa que você tirou de um lugar e colocou lá numa prateleira tal, né? Aí, de repente, você busca de volta e tenta colocar de novo. Aí você vê que... Não, realmente não cabe aqui. Então, põe na caixa e descarta logo de vez aquilo. É o que eu sempre falo, não deixa nada dentro de casa, porque tu vai querer recuperar. Ou então não deixa nada aqui, já vai soltando, né? A nossa cabeça, ela tende a manter por perto aquilo que ela já conhece, né? Nós precisamos... É mais seguro, né? É mais seguro. Só que às vezes pode ser seguro e tóxico. Né? Às vezes pode ser seguro e tóxico. E esse processo que tu tá vivendo, eu acho muito interessante, que tu comentou duas coisas importantes. Na verdade, eu vou citar 2 pontos importantes que tu trouxe para nós aqui. Tu não fez esse processo sozinha. Tu sempre disse que tu ajudava através da terapia, mas tu recebia ajuda também, né, com a terapia. O ponto é, quando tu falou da questão do emagrecimento, tu falou também de personal, de ter esse auxílio assim, nesse objetivo que tu queria, que era perder o peso. Quando tu foi fazer a questão do desapego, tu também lembrou de mim, talvez várias vezes, no sentido de, essa dica que a Vani deu, ou a Vani faz assim, ou, né, enfim, dentro dessa organização da casa. O ponto é, sempre que você precisou tomar a iniciativa para mudar algo, tu buscou ajuda de pessoas que estavam naquela área para te ajudar. E muitas vezes a gente não faz isso com a nossa mente, né? Eu costumo falar que nós não viemos para ser sozinhos, para nada na nossa vida. Criou-se uma cultura hoje de empoderamento, de falso empoderamento, de eu não preciso de ninguém, eu me basto. E isso é uma grande ilusão e uma grande bobagem, né? Nós precisamos uns dos outros. Tem um professor meu que ele diz muito sabiamente, ninguém se cura sozinho. Nós nos curamos no encontro. Então, se eu estou com dor de estômago, eu vou procurar um médico. Né? Se eu quero fazer uma casa, eu preciso de um arquiteto, de um engenheiro. Se eu preciso de alguém para organizar a minha casa, eu preciso de alguém, de um personal organizer que me oriente. Porque é que com as nossas emoções a gente não entendeu ainda que precisa de um profissional para isso. Perfeito. Eu vejo muita gente postando assim, a terapia de hoje, com uma taça de vinho, ou praticando um esporte, ou não sei o quê. E, gente, isso não é terapia, isso é terapêutico. Perfeito. Terapêutico são aquelas coisas que nos fazem bem. Conversar com uma amiga é terapêutico, mas não é terapia. Não é terapia. Desabafar com a minha mãe, com não sei o que, é terapêutico, mas não é terapia. Tomar uma taça de vinho é terapêutico, nossa, e faz bem danado, mas não é terapia. O profissional, terapeuta, psicólogo, ele é preparado para te ouvir. Veja bem, se você for hoje desabafar com a sua melhor amiga,
uma situação, eu costumo usar um exemplo, Vânia, que é bem fácil da gente entender. Pega uma mulher que ela vive violência doméstica, agressão física, e ela vai desabafar com uma amiga de uma igreja evangélica. Isso não é nada contra evangélicos, pelo amor de Deus, a minha família é toda evangélica. Mas aquelas religiões que acreditam que casou é para sempre. Perfeito. O que é que essa amiga vai orientar? Ela vai te dizer assim, olha, você precisa dobrar teus joelhos, irmã, e rezar para salvar esse homem. A gente precisa ajudar esse homem, você precisa rezar mais. Né? E aí cria-se o quê? Aquela situação de muitas mulheres que apanham caladas. Né? Eu costumo dizer, inclusive, se o teu pastor fala que você precisa ficar nessa relação, mesmo sabendo que você apanha, você troca de igreja e de pastor, porque você está no lugar errado. Né? Então, as pessoas vão te orientar a partir daquilo que elas acreditam, daquilo que elas vivem. O profissional, o terapeuta, ele está aqui para te ouvir e ele vai te orientar baseado naquilo que é o que precisa ser feito. Como é que você vai querer permanecer numa relação onde você apanha? Não se justifica isso de modo algum. Então existe muita vergonha ainda, aquela coisa que as pessoas tinham antigamente, que o psicólogo é para louco. E o psiquiatra, Deus então? me livre no psiquiatra. Em relação a tomar medicamento também, eu vejo que ainda muita gente, o terapeuta ele não indica medicação, mas eu costumo dizer assim, gente, se precisa tomar, desde que seja orientado por um bom psiquiatra e desde que junto com o medicamento você faça terapia. Tem que tomar. A questão é que muita gente ou só toma remédio a vida inteira e não vai tratar, o remédio ele trata o sintoma, a terapia trata a causa, a raiz. Perfeito. Então, uma coisa sozinha não vai dar resultado. Muitas pessoas não precisam de medicação. Só que hoje nós somos o país onde mais as pessoas tomam remédio para dormir, para depressão, para ansiedade. É aquela coisa, toma remédio para dormir, para acordar, para se manter durante o dia, para tudo, pra né? Para tudo. E ainda temos vergonha de fazer terapia. Porque o que a pessoa vai pensar, né? Como assim uma pessoa que não me conhece vai me entender melhor do que eu? Sim. Que tá vendo de A fora gente tá preparado para isso, também. né? A gente está preparado. E eu costumo dizer assim, que a gente precisa entender que fazer terapia não é ir lá para alguém resolver os nossos problemas. Fazer terapia é ir lá buscar ajuda de alguém que te devolva para você mesmo. Porque é isso que a terapia faz. Fazer terapia é se conhecer. É se olhar e pensar, eu tenho esse comportamento, mas por que eu ajo dessa maneira? E como eu posso mudar isso? Terapia não é para resolver problema todo mundo tem. A terapia é para fazer você se conhecer, entender o que você está vivendo. Né? E mudar a maneira como tu enfrenta talvez o problema, né? Exato, é ter coragem para encarar os teus problemas. Perfeito. Porque eu vejo você. Assim. O assim. papel do terapeuta é 5%. 95% é teu. Mas só é que esse 5% é o que liga a chave. É o ouro. Né? Esse 5% é o ouro. E eu penso que o meu sonho enquanto terapeuta é que um dia a gente viralize nesse mundo, que as pessoas vão fazer terapia e postem lá no stories dela, hoje é dia de terapia. Eu posto, hoje eu tô fazendo a minha terapia. Da mesma maneira que postam o tapago na academia, ou o dia de nutricionista, perfeito. Né? Sem ter vergonha. E acredito realmente que todas as pessoas deveriam ter um profissional da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta para chamar de seu. Pelo menos em algum momento da sua vida. Pelo menos em algum momento da sua vida, mas acredito muito que sempre. Porque da mesma maneira que a limpeza, o destralhe da casa não acaba, você imagina a nossa cabeça. Quando você conseguiu arrumar uma parte, vai vir o próximo desafio. E aí você vai abrir a porta, a próxima portinha que tem aqui, de traumas relacionados àquele desafio. Cada desafio que chega, a gente acessa um tipo de trauma, um tipo de lembrança, um tipo de medo, né? Fazer terapia te ajuda a encarar os teus medos. Não vai exterminar os teus demônios, vai te ensinar a lidar com eles, né? É aquilo de todo dia, escolha um medo para mostrar quem que manda. Perfeito. Hoje em dia a gente está tendo necessidade de olhar para tantas situações
como terapeuta hoje, estamos recebendo assim cada desafio, porque nós estamos num processo enquanto sociedade de mudança muito rápido o tempo todo. Tá tudo na velocidade da luz, mas algumas coisas não estão acompanhando. E o emocional como das pessoas, mente. como a nossa mente, o emocional das pessoas está gritando. Prova disso é que hoje a gente tem uma avalanche de pessoas com problemas então de ansiedade, uma avalanche de pessoas que estão cada vez mais fazendo uso de álcool, drogas, pornografia. Todo dia a gente escuta coisas absurdas, ou então se tornando violentos. A gente tem há poucos dias o caso do cão lá. Isso não é sobre o cão, isso é sobre o que leva adolescentes a estarem naquele estado. Quantas crianças hoje a gente tem que estão de algum modo tratando alguma síndrome, alguma coisa, né, um TDAH ou identificado com autismo, com várias coisas. E como que a gente lida com tudo isso? Porque tem muito adulto autista que nunca teve um diagnóstico, e são as pessoas difíceis de lidar. Por quê? Porque ninguém entendia o jeito diferente. Hoje a gente tem uma avalanche de gente com problema com jogos. Eu tenho tratado pessoas, inclusive viciadas no tigrinho, né? Que é o quê? Daqui a 2, 3 anos a gente vai ver muita família destruída e muita gente muito doente por conta disso. Porque estão perdendo o que não tem. E o que é o jogo? O que são essas plataformas de jogo? É uma fuga da pessoa também. É um prazer ali. É um prazer momentâneo. Teve uma paciente que eu trago situações, logicamente, sem trazer nomes, não é essa a ideia, que eu questionei ela um dia, eu perguntei para ela qual era a sensação que ela tem depois de um dia exaustivo de trabalho, chegar no final do dia e perder 5, 10 mil em questão de minutos. Nossa. Ela chegou ao ponto de perder quase 40 mil em poucos minutos numa dessas plataformas. Eu perguntei para ela qual foi o sentimento, né? Se ela conseguia nomear aquilo para mim. E ela me disse assim: a minha vida sempre foi muito difícil. Eu sempre perdi, tudo sempre foi muito... Então, sinceramente, ela falou, eu não consegui sentir raiva, eu não consegui sentir tristeza. Na minha cabeça, eu pensei assim, eu trabalho e faço isso de novo. Eu vou fazer isso de novo. Você percebe o quanto no piloto automático uma pessoa como essa tá? Quer dizer, eu passei muitas situações desesperadoras na minha vida, difíceis, então eu acho que tudo sempre vai ser essa sem sal e sem açúcar. Quanta gente precisa de ajuda hoje para tratar isso? A própria questão do álcool, né, Vânia? Quantas mulheres, antigamente, quando falava de álcool, a gente falava dos homens, né? Hoje em dia nós temos muitas mulheres que ainda não perceberam que estão viciadas em álcool. Que não sabem nomear o alcoolismo. Exato. Todos os dias eu posso, hoje eu posso, porque hoje pode. Hoje foi um dia difícil. Foi um dia difícil. Hoje foi um dia bom, tive conquista, vamos comemorar. Sempre. E precisa bebida para isso. É como as pessoas que saem e não conseguem se divertir sem estar alcoolizado. E aí, veja bem, se eu tenho que beber para me socializar e ficar mais leve, mais alegre, eu não estou feliz. Eu estou alcoolizado, é diferente. Só que virou moda, é interessante, agora parou um pouco as bebidas, o gin, aquelas coisas eradas todas lá. Lembra que há bem pouco tempo atrás era moda, todo momento a gente via gente postando aquela taça de gin. Hoje estamos no momento de outro tipo de bebida, né? Qual é o vazio que as pessoas estão evitando de olhar? Alguns vão preencher com comida, outros vão preencher com bebida, outros vão preencher com sexo, outros vão preencher com jogos. E cada vez mais a gente está distante do que realmente preenche. Que é o se conhecer de fato. Que é o se conhecer, que é o se amar, que é o se permitir ser amado, que é o se permitir viver uma vida com mais leveza. Criar essa vida. Né? Sim. Criar, porque não existe uma vida perfeita pronta. Nada é pronto. O próprio universo ele não é pronto. Todos os dias ele está se transformando. Né? Se você passar... É a primeira vez que eu venho a Frederico. Tenho certeza que se o mês que vem eu vim aqui já vai ter algo diferente. Por que é que a gente espera que as coisas vão vir prontas? E Gladys, agora eu quero que a gente poderia ficar umas 3 horas aqui tranquilamente, né, falando. Mas eu queria muito que tu deixasse talvez
todo esse nosso papo, né? Eu acho que a gente fala e chega num ponto assim. Talvez tenha uma mulher que está nos assistindo, se tiver uma já, que fez sentido para ela, eu sempre digo, já valeu a pena pra gente estar aqui, trazer, né, jogar, eu digo que é jogar luz nas coisas, né? O que tu diria para essa mulher, talvez, que não está no lugar que ela gostaria de estar, ou talvez nem almeja outro lugar, porque sempre só viveu aquilo ali, né? Mas que sabe que tá sentindo, assim, tá faltando alguma coisa na vida dela, e de toda essa experiência que tu viveu, não só como terapeuta, mas como mulher, como realmente essa profissional, enfim, o que tu diria para ela, assim, por onde começar, uma mensagem do teu coração pro dela? Primeiro eu queria dizer que eu já fui essa mulher. Eu já estive nesse lugar. E é como se esse lugar que essa mulher se encontra hoje, muitos nominam como o fundo do poço, outros nominam como um dia escuro, cinzento, chuvoso. E aí eu diria assim, não pode chover o tempo todo. Não vai chover para sempre. Independente do que se esteja passando, sempre vai ter um novo dia, sempre vai ter um novo pôr do sol, sempre vai ter uma nova oportunidade, desde que você se permita. Somos nós que escolhemos as coisas que, de algum modo, vamos passar, mesmo que a gente não tenha consciência disso enquanto está escolhendo, quando está colhendo de repente. Muitas vezes somos nós que nos colocamos nessa situação, quando a gente permite que certas coisas aconteçam e a gente vai procrastinando, ou a gente vai empurrando com a barriga, ou a gente fica tentando ser boazinha e queridinha o tempo todo. Enquanto você continuar querendo agradar as pessoas, você nunca vai sair desse lugar. E aí, grava uma coisa, você que está me ouvindo, você não está aqui para ser boazinha. Você está aqui para ser você. Você está aqui para viver uma vida que tenha sentido para você. Lá na Bíblia, está lá nos 10 mandamentos, ama o próximo como a ti mesmo, mas começa por você. Então para de querer agradar todo mundo, para de querer salvar todo mundo, não se preocupe, você não vai ficar sozinha, as pessoas não vão todas embora da sua vida e se forem, vai vir pessoas que tenham afinidade com você. Não tenha medo de perder as pessoas, mas tenha medo sim de se perder tentando agradar, tentando manter na tua vida quem não está nem aí para você. Reage. Primeiro de tudo, se conecta com você mesma. Eu sei que quando a gente está mal, a gente não consegue visualizar coisas boas. Aí vem a necessidade de acreditar, muitas vezes, no que, de algum modo, Deus coloca pessoas para falar aquilo que a gente precisa ouvir. Se a gente tiver uma mulher nessa situação hoje que está nos ouvindo, pega essa mensagem como algo que de algum modo Deus fez chegar até você. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Às vezes tem que doer muito, para depois não doer nunca mais. Tem algumas coisas que a gente tem que dizer assim, até aqui eu permiti, tá doendo, tá doendo. Eu costumo olhar para as minhas cicatrizes e elas me trazem uma mensagem, né? Aqui doeu, mas aqui sarou. É uma marca de que você foi mais forte do que aquilo. E na maioria das vezes, esse lugar que você está hoje, você já esteve em outros momentos. Hoje não dói mais, só dói diferente. A sensação de que dói mais é porque é agora. Lá atrás já doeu. Então, vai buscar ajuda. O primeiro passo é entender que tu não precisa dar conta de tudo sozinha, tu não tem que se salvar sozinha. Vai procurar ajuda. Ah, mas eu não posso. Tem várias opções hoje para buscar ajuda, e de graça, inclusive. Né? Então, levanta a tua cabeça, se olha no espelho, porque Deus não te fez um mulherão para ficar mendigando coisas da vida o tempo todo, aceitando menos do que você merece o tempo todo. Só lembra, não é Deus que vai vir bater na tua porta em carne e osso para te salvar, para te lembrar disso. É papel teu se amar. Então para de ter dó de você, toma consciência. Até aqui você se sentiu assim, como é que você quer se sentir daqui para frente?
porque tudo isso é escolha. Teve muitos momentos na minha vida, teria muita história para contar. Muitos momentos na minha vida que eu achei que não ia conseguir sair daquilo. Consegue sim. É aquilo de você levantar de manhã e pensar. Eu uso uma frase dos Alcoólicos Anônimos que ela serve para muita coisa. Que diz assim, só por hoje, os Alcoólicos Anônimos, eles dizem, só por hoje evite o primeiro gole. Essa frase vale para tudo na nossa vida. Com certeza. Só por hoje. Não se estresse com coisas que não são do teu controle. Ou então usar os princípios do Reiki, que é uma das técnicas que eu uso, que diz assim, só por hoje, seja grato. Só por hoje, viva a tua vida honestamente. Honestamente é com verdade. O ser grato, a gente tem muita coisa para ser grato. A gente está respirando. Já é o primeiro motivo para ser grato. Quantas coisas a gente teria para agradecer e que elas passam despercebidas. Você consegue se alimentar. Tem muita gente hoje vivendo através de uma sonda, ou então que não tem comida na mesa para colocar para os filhos. Seja grata por tudo aquilo que você é, até mesmo pelos desafios, porque são eles que fazem a gente crescer. Muitas vezes o desconforto que está batendo na nossa porta está dizendo, acorda, saia desse lugar. Se você não está feliz no trabalho que você tem, vá buscar outra coisa, mas paga o preço. Tudo tem um preço. Estar infeliz nesse trabalho reclamando custa. Sair, arriscar, é arriscado. Custa. Escolha qual é o teu difícil. O que você prefere? Procurem olhar menos para fora e mais para dentro. E eu vou dar um conselho, Anne, que para nós que trabalhamos com rede social é quase um tiro no pé, né? Mas como terapeuta, eu sinto necessidade. Dá uma filtrada em quem você segue no Instagram. Tem problema que é só dar parar de seguir lá, que funciona. Desaparece o problema. Exatamente. Para de seguir gente com vida perfeita, para de seguir gente que vende receita para tudo que é coisa, pronto, que não existe. Para de seguir gente famosa que vive uma vida além das possibilidades da maioria dos meros mortais e faz com que tu olhe para a tua vida e ache que a tua vida não tem graça. Não se compara, vai lá e para de seguir. Siga coisas que realmente te façam bem. Às vezes é preciso a gente sair um pouco da bolha. Quanto mais você olhar para o teu celular, talvez menos você vai olhar para você. Vá na frente do espelho e se olhe, mas se olhe não para achar defeito. Vá olhar para ver o mulherão que você é. Tira o tempo. Escreve aí 5 qualidades tuas. Coisas que você se orgulha. Muitas vezes a gente tem preguiça de fazer as coisas, Vânia. Quando eu peço para alguns pacientes fazerem atividade de escrever, eles ficam assim. E eu entendo, porque eu também já fui a paciente que pensei, ai, que chato isso, escrever, não quero escrever. Até porque isso nos obriga a pensar. Percebe que pensar dá trabalho? Muito. Se eu dissesse para você, Vânia, me diga 5 defeitos teus, você vai desandar a falar, vai me dar 10. Aí 5 qualidades, nossa. Ai, porque se eu falar vão achar que eu me acho. É para se achar. É para se achar mesmo. Mas é para se achar de verdade. É para se enxergar. Tem uma fala que vale para a mulher que está nos ouvindo aí. Minha única frase nesse momento para você é: te enxerga. Vai te enxergar, abençoada. Vai te enxergar. Literalmente. E se essa pessoa que está nos ouvindo quer essa ajuda que a gente comentou, ela pode contar com você também, né? Com certeza, sempre. A gente deixa sempre o Instagram, né? Eu vou deixar também o teu contato, para que daqui a pouco quem está sentindo que precisa dessa ajuda, entre em contato com você, que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Vânia, eu tenho, além de usar o meu Instagram, eu procuro usar o meu Instagram sempre para compartilhar coisas que façam bem. Seja um bom dia feliz, seja um perrengue do meio do dia. Eu acho válido compartilhar os nossos perrengues para as pessoas verem que a vida do outro não é perfeita também. Então, eu, além de usar meu Instagram para isso, eu tenho um programa que ele é totalmente online, que se chama Metamorfoses. Ele é um programa ele é um programa de acompanhamento terapêutico. O que é o Metamorfoses? É para aquela mulher que literalmente quer romper o casulo que prende ela hoje. Tem vários casulos que nos aprisionam,
O medo do julgamento, o medo de não ser boa o bastante, o medo da solidão, o medo de sair de um relacionamento tóxico, o medo de ficar sozinha. Tem vários. A pressão estética, tem vários casulos que nos aprisionam. O Metamorfoses não é para você que só quer desabafar. Se tu só quer falar me contar toda a tua história, não quer ouvir nada e não quer sair disso, então não é para você. O Metamorfoses é para mulheres que querem se transformar. Mas o se transformar, não aquele se transformar ilusório de se transformar na sua melhor versão. Que muitas vezes é muito falado e pouco vivido. É o se transformar de verdade na mulher que você veio para ser. É olhar para a tua história com respeito, com admiração, porque uma história difícil todas nós temos. O que muda é a maneira como a gente conta. Eu tenho pessoas que contam uma história com orgulho porque superaram, porque cresceram, e eu tenho pessoas que têm vergonha da própria história, que negam a própria história, e eu tenho aquelas que nem contam. São aquelas que não querem falar. Então, o Metamorfoses é para pessoas que querem olhar para a própria história e ressignificar as dores, que querem tomar posse do poder pessoal, porque para mim o verdadeiro empoderamento, o verdadeiro significado do empoderamento é esse, é você tomar posse de quem tu é saber que nós vamos passar por muitas dificuldades ainda, ao longo da nossa vida, todos os dias vão ter desafios, mas se você está em paz com você, se você sabe quem tu sabe que você vai passar por tudo isso e vai sair cada vez mais forte, mais confiante, mais leve, você aprende até a selecionar os problemas, Vânia. Perfeito. Porque tem alguns que tu não precisa resolver. Só e não é jogar lá. eles para baixo do tapete. É deixar eles até amanhã ali em banho-maria e você vai ver que amanhã ele se resolveu sozinho. Então é você escolher o que você quer olhar da tua vida. É como eu digo, escolher as nossas batalhas, né? Isso. Nem tudo merece que a gente empunhe a nossa espada. Tem batalhas que a gente não vence com a espada. A gente vence com um sorriso. Perfeito. A gente vence deixando a espada quietinha ali. Não é para todo mundo que a gente precisa ir para a luta, não. Tem algumas coisas que não valem o desgaste. Perfeito. Então, além do... Esse é um atendimento individual ou é em grupo? Não, eu gosto de trabalhar individual. Individual, porque então a gente preserva esse espaço. É o teu método, o Metamorfoses. O método Metamorfoses, ele é um método individual. Quem tiver interesse em saber, pode me chamar no direct para conversar comigo. Vai ser um prazer explicar. Ele é um método de acompanhamento quinzenal e com um acompanhamento via WhatsApp também. O meu WhatsApp está sempre aberto para as minhas pacientes. Quando precisa, pode ir. Exato. Perfeito. E é um método onde a gente usa muitas ferramentas que eu venho acumulando ao longo desses 15 anos. Não é um método pronto, tá? Ele é ancorado em pilares que nos dão sustentação. Então a gente trabalha autoestima, carreira, família, espiritualidade, tudo aquilo que é o nosso suporte hoje, a nossa base. Só que ele é um método que para cada uma ele é individualizado. Então não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Não, ele é o teu. É a partir do que você me traz, é a partir daquilo que você está buscando que a gente vai desenvolver, de que maneira a gente vai conduzir o teu processo. Perfeito. E aí eu utilizo sim outras ferramentas como o Reiki, como a apometria, que é uma das ferramentas maravilhosas que eu trabalho, que ajuda muito a questão da limpeza energética, de limpar os laços, os cordões que a gente tem aí que nos ligam a pessoas e situações que já não precisam mais estar e que estão presos ali. É um desapego. É você passar a espada e cortar o que tem de negativo. Perfeito. Esse é o Metamorfoses. E ele, então, é totalmente online. E para quem quiser saber mais, é só me chamar. E a gente vai deixar também, então, o Instagram, o contato do WhatsApp. E eu quero muito te agradecer. Muito obrigada por tudo, por toda essa entrega. Foi muito especial para mim, inclusive fiquei interessada nesse Metamorfose, que eu acredito que a gente sempre tem que estar em busca dessa nossa melhora, né? E muito obrigada por todo o esforço que vocês fizeram para estar aqui, né? Depois disso a gente vai lá para casa também, né? Vou receber eles lá em casa. E muito obrigada mesmo por tanta entrega, por trazer coisas tão íntimas tuas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Vânia, sou eu quem tenho que agradecer.
É um privilégio muito grande poder estar aqui. E eu quero te dizer assim que você continue também levando essa luz para as mulheres. Eu tenho certeza que muitas, assim como eu, conseguiram começar a olhar diferente para o seu lar, não para sua casa, para o seu lar, a partir de muitas dicas tuas, a partir do teu cuidado com a tua casa, com a tua família. Então, que você continue levando isso para cada uma que te acompanha. E eu espero que a gente possa viver muitos momentos ainda, com certeza, juntas, compartilhar muitas coisas e dizer aí para as mulheres então que te acompanham que elas têm um diamante, literalmente aí, que você é isso para muita gente. E que elas não tenham vergonha de se olhar, de olhar para a própria casa, de olhar para a própria vida e pensar assim, eu quero uma vida nova, eu quero botar ordem. Botar ordem, porque a ordem que elas conseguirem colocar fora vai se refletir dentro e dentro vai se refletir fora. Então, muito obrigada pelo convite e estou ansiosa para ir lá ver o que vai ser a nossa janta de hoje, porque ela falou que vai se aventurar na cozinha. Meu e aí Deus. Não sei se a gente fica feliz ou preocupado. Preocupada, com certeza. Brincadeira, mas muito bom estar aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Espero também que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Então acompanhe a Gladys no Instagram dela. Então ela compartilha muito conteúdo, principalmente lá nos stories todos os dias, né? Vida real. Eu sei que quem me acompanha gosta dessa coisa de vida real. Então ela é muito isso também. E deixa aqui nos comentários para nós se fez sentido para você. A gente vai ler com certeza. Depois eu vou passar para ela também. E espero que tenha feito sentido para você, que traga pelo menos algum questionamento aí na sua vida, que pode ser melhor, pode ser mais leve, o que você pode desapegar e talvez uma decisão de começar uma terapia, de buscar essa ajuda. Muito obrigada pela sua participação, um agradecimento especial também aos nossos parceiros, né? A Imperatriz Estoque Lar, sempre aqui no nosso cenário, também a Tiburcio, que é a loja mais completa que a gente tem de organizadores aí, de limpeza, acessórios para limpeza também comigo. O supermercado Bertolete, que sempre está aí junto com a gente, trazendo os melhores produtos, a Quinta da Limpeza. Também, é claro, a Esquina Bom, sempre lembrando que a gente precisa dar uma pausa, né? Precisa olhar para esses momentos em família, de fato, dar uma desacelerada. Espero realmente que tenha feito sentido para você e nos encontramos, é claro, na próxima semana. Grande beijo! Muito bom, a gente poderia ficar mais...